Mercado Moraes, onde o seu dinheiro rende mais. Fácil de encontrar, na rua Doutor Silva Pinto, número 210, no centro, em frente à Santa Casa. Ligue 4693-3267. Entrega em domicílio. Mercado Moraes, onde o seu dinheiro rende mais. Mega FM. Ligada em você! Anda logo, filha, senão vamos perder a hora da escola. Já vou, pai. Só estou pegando a minha mochila. Ah, não. Não acredito que o carro não vai querer pegar de novo. O que aconteceu? Só pode ser a gasolina daquele posto. Pai. Tem que abastecer só nos postos BR ou vai ter que começar a me levar para a escola de bicicleta. São 3 postos da rede Petrobras em Guararema. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, na Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer de bem servir. Vai partir o Ronaldinho. Vai pra cobrança Ronaldinho. Partiu o Ronaldinho, bateu o gol! É do Brasil! Apito árbitro, bola em jogo aqui na Mega FM. Começa agora mais um clássico Mega Esportes, com notícias do esporte regional e mundial pra você! Sai que é sua, Brasil! Minha gente, sai que é sua, Tafarel, e sai que é sua também, Messias. Hoje, grande Messias aqui, apresentador da Rádio Mega FM, Mega Esportes, programa muito conceituado, um programa favorito dos nossos amantes do esporte, né? Esperamos que seja isso. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes. Sintonize essa novidade, Messias. Boa tarde, Mega FM. Boa tarde ao pessoal da rádio aí curtindo a gente também. E hoje aqui tentando fazer o lugar aqui do Drauzio, né? O Drauzio que é o nosso parceiraço aqui, fera na narração também. Mas hoje feriadão, né? Então ele tá viajando, tomando um solzinho na praia e tal, tranquilo. Estamos aqui então pro programa, tá? Um grande abraço a todos aí, pessoal do Facebook que vai seguir a gente aí também. O pessoal tava pensando, hoje sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 16, nem frio e nem quente, não precisa. Uma temperatura agradável. Pra todo mundo aí, curtindo aí. Cidade cheia. Cidade cheia, né? Pessoas que emendaram feriado, com pessoas também que estão trabalhando em nossa cidade. E como pode, né? Hoje o Drauzio está resolvendo alguns problemas particulares, né? Não pôde estar aqui na bancada com a gente. Mas o importante é que nós estamos aqui, vamos falar de tudo que vai ocorrer no final de semana. E tem esporte, hein? Vamos falar aí. Vamos começar pelo Campeonato Brasileiro, né? Sempre. Chamando aí. Vamos falar sobre o Corinthians primeiro, Pedrão? Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Messias, chamou aí o Corinthians. Olha, quando você chamar o Corinthians tem que vir, mas tem que vir pra somar pontos. Tem que ir em Minas pra somar, pelo menos se tivesse um pontinho lá pra Garça, seria bom. Agora, o Corinthians saiu derrotado lá em Minas, não importa se no segundo tempo jogou bem, com um jogador a menos de novo, como aconteceu com o São Paulo. Na oportunidade, o Araújo tinha sido expulso com o São Paulo, o Corinthians jogou bem no segundo tempo. E agora, contra o Cruzeiro, parece que é assim, né? Nos minutos finais, Douglas foi expulso, jogou bem no segundo tempo, mas agora o goleiro Fábio tem uma grande atuação no primeiro tempo. Antes o Corinthians tomou gol do atacante David, o Cruzeiro que praticamente largou a mão no Campeonato Brasileiro, tá jogando pro gasto, né? O Cruzeiro não tem chance de cair, nem tem nenhuma chance, mas também não tem chance de ser campeão. Já tem a vaga na Libertadores, ganhou o jogo 1-0 e crise no Corinthians, né? Agora briga pra sair da zona desesperada ali, que é na intermediária. Se não tomar cuidado, entra no G4, aí fica difícil sair.
Eu recebi umas mensagens aqui que deu um branco aí em você e o Drauzio também não veio, que é por causa da derrota do Corinthians aí. Preocupação com a segunda divisão você não tem não, né? Então tá tranquilo, acho que dá pra ganhar mais 3 pontos aí e ficar tranquilo, né? Porque se o Corinthians fizer 43, ele dificilmente ele vai cair pra segunda divisão. Então o pessoal tá preocupado, mas não tão preocupado assim. O Cruzeiro jogou pro gasto, não fez muita coisa, mas o Cruzeiro atualmente tem um futebol muito bom, então não precisou esforçar muito para ganhar do Corinthians. O Corinthians estava meio perdido em campo e tomou o gol, tentou várias vezes, mas não conseguiu, e o Cruzeiro saiu com a vitória, né? Mas a preocupação que os corintianos vêm falando aí, os palmeirenses estão tirando muito sarro e tal, aquele negócio todo, mas o Corinthians dificilmente vai cair, porque precisa de mais 3 pontos só. Então, eu acho que tranquilamente vai passar. Quem tá sintonizado conosco aqui, é o seu fã, grande Renato Silva, conhecido como Renatinho. Renatinho, jogador e atleta da equipe Ipiranga, e vai Corinthians, diz o Renatinho. Você conhece muito bem. O Renato, quarta-feira o Dé falou aqui de você, que eu disse que você estava jogando bem lá no jogo lá. E o Dé falou que não estava jogando bem porque o time estava perdendo 10-0. Pelo contrário, o melhor homem do Ipiranga aquele dia, na minha opinião, foi você, cara. Renatinho jogando muita bola. Sou fã dele. O time jogando bem, perdendo de 10-0 e tendo o jogador Kaone arrebentando pelo do Ipiranga. Aí sim, mas o resto ali, ninguém jogou bem, incluído também o Renato. É um grande jogador, tem título nas costas, campeão municipal. Mas o Ipiranga tem uma atuação desastrosa e vexatória, ainda por conta do placar, por conta da final. Entrando no mérito, né, Messias? O Ipiranga chegou bem na final. Muitos deixaram muitas equipes para trás, mas a final ali não foi aquilo que a gente imaginava, que a gente pensava. Poderia a derrota vir, mas não da forma que foi. Mas o grande atleta Renatinho, parceiraço aí, sempre a gente encontra aí nessas avenidas e ruas da vida na cidade, né, Messias? Opa, já jogou muito pra gente lá na Caltex e jogou muito bem. Legal, hein? Parceiraço. Muito bom, Messias. O Corinthians, então, é 13º colocado e agora vai precisar da vitória contra a equipe do Vasco da Gama. Que dia e horário vai ser esse jogo, Messias? Vai ser sábado às 19 horas e tá valendo algum troféu mundial, alguma coisa, porque o Corinthians todas as vezes que joga com o Vasco ganha um troféu mundial aí... O Mundial Interclubes, alguma coisa nesse sentido, não vai ter não, né? Tá tranquilo, é um jogo só do Campeonato Brasileiro, é isso, Dé? 35ª rodada, se não me engano, 34ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro, e não vale o Mundial, Messias, e se for organizado pela FIFA, vale, se for organizado pela CBF, não vale, então você tira suas conclusões aí. E Copa Toyota também, não vale, porque não é organizado pela FIFA então. Agora, se for Campeonato Mundial organizado pela FIFA, que é o maior órgão que administra o futebol mundial, aí vale sim. Tá. Não, porque senão o São Paulo já ganhou várias vezes do Vasco também, tinha que ter um troféu aí, né, mundial. Mas o Renatinho falando aqui, ó, foi feio o Ipiranga. Mas foi feio, mas é futebol, Renato, né, a gente fala que é da gente da bola. A gente tomou de 7-0 uma vez na semifinal contra a União do Paraná, 7-1, se não me engano, contra o Guanabara, na semifinal do Campeonato Municipal. Vergonhoso também, quase que não vi foi o programa. Eu não entendi que no meio do jogo pra frente, a esposa do Renatinho tava usando óculos escuros, eu não entendi por quê. Mas aí o que eu olhei no placar tava 9-0, 9-1, Tava feia a coisa. Mas ele é um grande jogador, isso aí não apaga o craque dentro das quadras, né? A campanha vitoriosa que fez e aquela medalha colocada no peito, com medalha que eu não consegui da Copa Fukushima, tá lá, medalha de vice-campeão. Então, né? Isso aí só erra, só que vale, perde quem está lá, Renato. Então, vale muito mais a humildade em reconhecer, mas sabendo que para trás também tem uma história muito bonita com a camisa do Ipiranga, na qual vocês têm e o que vem pela frente também, né, Messias? Isso aí, vamos falar sobre o São Paulo então, Pedro? Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. São Paulo, ele empatou com o Grêmio em 1-1. Eu, na verdade, assisti o jogo, mas tava com o coração na mão, porque eu vi o Grêmio ganhar esse jogo aí dentro do Morumbi. Aí a casa ia cair de vez, né?
porque a torcida vaiou várias vezes, em vários momentos, a saída do Nenê, a torcida vaiou o Nenê. Acho que tá na hora mesmo da torcida expor aquilo que tá pensando. E nada melhor do que vaiar ou não ir no estádio. Acho que é isso que a torcida precisa fazer. Nada de depredação, nada de xingamentos, nada. Vaiar ou não ir no jogo. Eu acho que isso vai demonstrar qual é o sentimento da torcida em relação ao time. E o São Paulo realmente jogou muito mal. Eu não entendi a substituição que o técnico fez no segundo tempo. Não entendi por que não entrou no segundo tempo já jogando com o Shailon. Mudando a característica do time para jogar. Porque no primeiro tempo não viu o São Paulo em campo. Então, algumas oportunidades, mas sem aquela objetividade. Então, eu realmente não estou entendendo qual é o do São Paulo. Mas tá ali quarto, quinto colocado. Eu acho muito difícil tirar o quarto colocado do Grêmio, porque o Grêmio está jogando muita bola. E isso vai ser muito difícil o São Paulo chegar na frente do Grêmio. O Adriano Silva, o Adriano Francisco, que é o Noah, e o Grêmio tem que fazer gols, 2 gols. Renato São Silva de novo só empatou o porquê do gol para ajudar o São Paulo. E de fato o São Paulo ontem empatou 1-1 na troca de treinador. O São Paulo dispensou o Diego Aguirre e contou o seu comando técnico ali com o André Jardine, que é multicampeão na base. Mas eu imaginava que o São Paulo poderia vencer para os jogadores mostrar que de repente os jogadores mostrarem que a diretoria de São Paulo fez o certo em dispensar o Diego Aguirre, né? O problema, não vejo ser o Aguirre, mas Nenê não vem atuando um bom tempo no nível acima daquilo que todos nós sabemos. Alguns jogadores querem posição, Jusilei caiu de posição. O São Paulo teve a volta do Everton 2 jogos para cá, que foi o principal jogador do São Paulo na partida de ontem diante da equipe do Grêmio. E o Grêmio, o Everton fez 2 gols contra o São Paulo no primeiro turno lá, voltou a fazer gols contra o São Paulo e o Grêmio jogava bem, poderia ter feito mais um, né, logo depois de uma bela jogada do Maicon em São Paulo, depois que deixou o Everton na cara do gol ali. Sim. Mas o São Paulo conseguiu de novo, né, quando o Corinthians fez a mesma coisa, no momento que não estava jogando bem, fazer o gol, e esse, como o Renato frisou muito bem, contra do volante Michel. Quer dizer, 1-1 não tá ruim, né, vocês? São Paulo, ou na fase eliminatória da Libertadores, ele classifica. Na Libertadores, entre os 4, eu acho muito difícil. Como você bem falou, o Grêmio briga ali. Se o Grêmio tivesse levado a sério o Campeonato Brasileiro em algumas oportunidades, o Grêmio estaria com uma pontuação muito melhor do que está hoje. E o São Paulo agora briga ali com a 5ª ou 6ª colocação, já que dificilmente perde a vaga ali entre os 6. Tá muito longo a distância do 7º pro 6º colocado. Não, mas não tá difícil não, porque o Atlético Mineiro tá chegando e o Atlético pode atrapalhar o São Paulo, sim. Se o São Paulo bobear aí mais 2 partidas aí, eu garanto pra você que o Atlético Mineiro encosta. Esse é o nosso futebol. E o Bol também aqui mandando um aviso pra gente, é sempre importante, Bol, você passar as informações aí. O Felipe, né, que atua pelo Inter Mogi, o Felipe, o Guilherme, o filho do Tocha, também o Caio, jogadores de nossa cidade que atuam nessa brilhante equipe tradicional do futsal da região, contra o União Mauá, Sub-16, a Copa da Federação. Será o primeiro jogo da semifinal em Série Ouro. Então, quer dizer, semifinal que dá acesso à final do campeonato. É um campeonato muito importante e os meninos marcando presença em um campeonato importante, precisa uma série difícil também, né? Imagina conseguir o título da federação na categoria Sub-16. Muito importante. Tem que valorizar sim. Valeu, Bol, tamo junto aí. Muito importante mesmo. E lembrando a vocês que, voltando no assunto do São Paulo joga com o Cruzeiro 19 horas no domingo no Morumbi. Jogo difícil. E que o São Paulo não pode nem pensar em empatar de novo, porque daí complica mesmo de vez. Então o São Paulo tem que ir para cima do Cruzeiro aí e tentar essa vitória aí, o que é difícil. O Cruzeiro está jogando leve, tranquilo,
sem pressão nenhuma, e isso facilita o jogo. E aí acaba chegando no resultado como chegou contra o Corinthians. Então, São Paulo que se cuide. Também é uma situação, né, Messias? Você jogar tranquilo como Cruzeiro. Perdeu para o Atlético Paranaense, venceu o Corinthians, né? Jogando leve, sossegado, sem muita preocupação. Pode ser um ponto favorável para a equipe do São Paulo, que precisa vencer, jogando em seus domínios, enfrentar uma equipe que praticamente está jogando o Campeonato Brasileiro e esse final de Campeonato Brasileiro por lazer, já que tem a vaga garantida de Libertadores e tem o título nas costas também, além da bagatela de milhões, né? Quase 80 milhões que a CBF pagou para o campeão da Copa do Brasil. E agora, Pedro, vamos falar do Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Eu acabei de encontrar com um dos maiores palmeirenses aí de Guararemos, o Altair. Um grande abraço aí, o Altair tá curtindo a rádio também aí, disse que vai ouvir em casa. Palmeirense roxo. E um grande abraço aí a toda a família aí. Abraço, Altair, obrigado pelo privilégio da sua audiência, assim como todos os nossos parceiros aqui também, os boleiros sintonizados aqui. Eu havia esquecido de comentar, Messias, no início, deu um branco. Não deu branco não, lembrei agora. É o pessoal da rádio convencional, Dona Magnólia, tá sempre ligando o radinho lá. O pessoal que não vai na rede social Facebook, mas liga o rádio, coloca na frequência 87,9 e acompanha a nossa programação, que é na rádio. Começou com a rádio tradicional, a rádio convencional, onde tem aquela nostalgia, aquele estilo, né, de você ouvir as informações, você imaginar de onde a pessoa está falando e saudar sempre essas pessoas que nos dão o privilégio também de estar sempre sendo ouvido. Tem 4 pessoas aí que é direto ouvindo: o Genésio, o Expedito, a Maria José aqui no Itapema. Legal, né? O Valdomiro lá em São Silvestre também. Então o pessoal tá curtindo sempre aí pela rádio. A gente acha que não tem muita gente, tem muita gente ouvindo, né? Pessoal de Mogi aí do União também que acompanha a gente. Facebook, né? Sempre liga aí também. Então um grande abraço a todo o pessoal que tá pela rádio aí. Muito legal. E quem ganha com isso é a Rádio Mega FM aqui. Quem ganha com isso é o Júnior, nosso diretor. Pedro também aqui. Drauzio, apresentador titular dessa bancada aqui. Na verdade é o maior salário, né, da Rádio Mega FM aqui, juntamente com o Gomes. Quem ganha com isso é o Pedro, nosso operador, que faz isso aqui andar, faz isso aqui ser o que é hoje, né? Você sabe que a gente fica muito feliz. Você sabe que tá no site agora que o Drauzio assinou um novo contrato aí, né? São 12 Coca-Colas por semana. Então é o maior contrato já firmado nas rádios aí. Maior contrato e vitalício, né? Vitalício. Isso é fora a parte financeira, fora o cascalho que vai na continha dele aí, que a gente não pode revelar, né? Vai estar no site. Não pode revelar. Um abraço, Drauzio, parceiraço eterno, hein? Vamos junto, hein? Falar do Palmeiras, 3-0, a gente que tava, o pessoal, tinha o palmeirense preocupado em ganhar do Fluminense, mas 3-0, eu não vi o Fluminense em campo, eu assisti o jogo, mas, olha, eu não vi o Fluminense em campo, e o palmeirense tá preocupado ainda, que vai ganhar, não vai ganhar o campeonato. Já tinha que ter dado esse troféu aí já faz tempo, não é, Pedro? Tem que receber logo esse troféu. Quantos pontos primeiro agora estou preocupado com o Vasco. 70 pontos. 70 pontos 70 Palmeiras. Pontos. Mas nem que chova canivete, não tem mais como chegar no... O Pedro tá comentando os bastidores. Exatamente. Aqui, o Inter, né, o Internacional de Porto Alegre. Se o Inter tivesse, como ele falou, se tivesse perdido, Palmeiras praticamente ele já fechava. Passo aí de ser campeão. Já comemorava. Porque matematicamente não ainda, né? Porque o Palmeiras, se eu não me engano, tá Palmeiras 70 pontos, tem 12 pontos. 5 pontos aí, 2 jogos, 6 pontos. E matematicamente não.
ainda, mas o Felipão, os jogadores pregam muito respeito, né, ao adversário, ao campeonato. Ainda não tem nada ganho, não tem nada ganho mesmo, até porque o futebol brasileiro, tudo pode acontecer, tudo pode virar do avesso. Até o Paraná Clube vencer aqui o Palmeiras, lá no Paraná. Até isso pode acontecer. Porque futebol é você assim, acredita né? em milagre, A né? única... Olha, vocês, futebol, Futebol não tem que tem, acreditar, viu? não Tem que tem acreditar isso, sempre, Não tem Porque teoria, tem coisas, né? prática. Até né? você perder de 7-1 em casa, na Copa do Mundo, você perder, de repente, ganhar de 3-0, depois ter uma virada, como aconteceu com o Vasco na Sul-Americana, quando o Palmeiras, o Romário, o Vasco veio aqui, socou 3-0, acabou tirando o Palmeiras e outras coisas mais do futebol. Aquele pênalti no último minuto, aquela decisão nos pênaltis, aquele time que a Grécia campeã da Eurocopa, quando ninguém imaginava, jogando na retranca. E a história diz muita coisa. Sim. Até, falando aqui, a equipe do Ipiranga perdeu 13-1 na final de campeonato. Então são coisas inacreditáveis, né? O Ômega perder também para a equipe do NG, né? Na final o NG jogando muito mais bola. Né? Então são situações que destoam uma aposta aí. O pessoal que tá ligado nas apostas fica ligado. E o Renatinho, Messias, tá? Mas o Tá Ômega pedindo palpite. perdeu porque tiraram o Adriano do primeiro pro segundo tempo ali, saiu o Adriano, aí o Daré parou de jogar também. A grande verdade é essa, né? A gente tem que analisar. Colocar Porque o a Adriano realidade, beliscava o Daré jogou bem no primeiro tempo, chegou aí no segundo o tempo. Adriano, nosso prefeito, saiu do jogo e acabou. Parou. O Daré tranquilo. Até o Fabiano Ball, né? Da equipe do Bicho Papão. Tava jogando pelo Vida Louca nesse campeonato da Copa Fukushima. Eles perderam para a equipe do Ipiranga também. Quando imaginavam que o jogo seria fácil, por situações, é claro, né? Não veio todo mundo e tal. Mas acabou perdendo para a equipe do Ipiranga. E Ipiranga foi para a final do campeonato. Então, o futebol, no maneira geral, amador, profissional, tem lá suas nuances, né? Tem lá suas histórias. Eu tenho filmado o maior frango do Bal nesse jogo aí, né? Acho que foi nessa partida aí. Qualquer dia a gente vai colocar aqui no programa aqui para o maior frango do Bal jogando no futebol de salão aí. Ó, só não filma o pênalti que o Bal pegou diante da equipe do Ômega do Deralzo, que o time do Bal acabou se consagrando-se campeão municipal, não lembro do ano. A parte boa ninguém filma, né? Eu tenho que falar também da parte boa, tem que lembrar aqui que são mais situações boas, né, do que ruins, mas faz parte da vida de qualquer atleta, qualquer esportista que tá lá dentro. E o Palmeiras 3-0 diante do Fluminense. Fluminense na Copa Sul-Americana também havia tomado 2-0 diante da equipe do Atlético Paranaense. Trocou, Abel Braga foi embora. Marcelo Oliveira tá lá no comando. Primeiro tempo, bastante reclamação, né, com o árbitro da partida que tinha expulsado um jogador do Fluminense, que eu lembro o nome. Mas o Palmeiras foi lá, fez 1-0. O Bruno Henrique jogando muita bola, hein? Depois o Felipe Melo entrou no lugar do Lucas Lima, deixou dele também. Eu tô providenciando uma camisa autografada pelo Felipe Melo para trazer pro Pedro aí. É um beijo do Felipe Melo. Então, tô providenciando isso, viu, Pedro? Jogando muita bola o Palmeiras e merecendo o resultado, né? 3-0. Poderia Golaço, né? ter conquistado, ampliado o marcador também. Agora terá uma batalha aí fácil, né? Teoricamente, contra o Paraná Clube. Só que lá o jogo, na Vila da Campanema, no estado do Paraná, o Palmeiras caminhando em passadas largas rumo ao título aí. Pode ilustrar a taça, pode fazer a faixa, pode encomendar o boi, colocar o boi no rolete também, chamar o pessoal pro churrasco, pra festa. Me convida aí também, tô lá. É isso mesmo, Cias? É isso, tranquilamente. Não tem. Só tá adiando aí, mas na verdade. Só vai pegar o pessoal da parte de baixo. Agora o mais difícil é o Vasco, mas. O Palmeiras pega o Vasco? Pega o Vasco ainda. Se eu não me engano, é a penúltima. América Mineiro, Paraná, América, Vasco. Pega o Vitória. E o Vitória, né? Aí que tá, ó, conhecedor, vocês aqui que são conhecedores da bola, eu tô engatinhando ainda, né? Vocês têm um conhecimento assíduo, vivem o futebol intensamente, assim como nossos amigos aqui também sintonizados. O Corinthians, né? Situação. Precisando vencer o Vasco e precisando fazer das próprias pernas para se manter na primeira divisão. Você tem aí situações mais adiante, o Palmeiras. Se
conquistar uma vantagem de pontos, o Palmeiras vai jogar tranquilo, como o Cruzeiro vai jogando tranquilo também. O Palmeiras vai pegar o Vitória. O Vitória briga para não cair. Vocês acham que de repente, o Pedro tá aqui também participando aqui, você acha que de repente haverá um favorecimento da equipe Palmeiras em não forçar muito o jogo, em de repente entregar o jogo assim, da linguagem da bola, para o Vitória? Vocês falaram aí também uma equipe, o Vasco, né? Que deve ser um concorrente direto aí também na briga. Acho que pode haver um favorecimento aqui do Palmeiras com essa equipe. Eu não acredito nisso não, porque o time que poderia atrapalhar o Corinthians aí seria a Chapecoense. E a Chapecoense, na minha opinião, jogou a toalha no jogo dela na quarta-feira aí. Contra o Botafogo. Da quinta-feira. Perdeu. Eu acho que dificilmente a Chapecoense vai... Santos, né? Então, mas ela tinha uma grande chance, se ela pelo menos empatasse com o Botafogo, ela tinha uma chance aí. Agora eu acho muito difícil. Então, eu não acredito nisso não, que o Palmeiras vá favorecer a segunda divisão pro Corinthians, não. Eu acho que isso não acontece, não. E outra, o Palmeiras tem 2 times. Podia, eu também tô torcendo pra isso, né? Sim, não tem coisa melhor pro palmeirense do que o Palmeiras campeão e o Corinthians na segunda divisão. É coisa dos palmeirenses, tá? Bem. Mas isso é difícil, porque o time reserva, considerar a reserva do Palmeiras, que vai jogar nessas partidas aí, os caras têm que mostrar jogo pro ano que vem. Então não tem muito de vamos deixar, vamos tocar a bola, não é muito não. O Palmeiras está indo para cima para fazer gols. Então isso demonstra em todos os jogos aí do Palmeiras. Então eu acho difícil isso acontecer. Acho que o Palmeiras ganha os 4 jogos aí. Não ganha os 4 jogos, Messias. O Palmeiras tem jogadores do Palmeiras são muito envolvidos com a torcida, né, do Palmeiras. E nada melhor do que encerrar o ano feliz, com o título na mão, como vocês falaram aqui, e o rival, de repente, ir para a segunda divisão de novo. Nada melhor que isso. Aí fala, jogadores, eles não tem, eles não ligam para a torcida, os jogadores dentro de campo é uma coisa, o torcedor lá fora, né, deixa a emoção pro torcedor. Nada disso. A gente viu exemplos aí atrás em que o Palmeiras, de repente, abriu, né, você lembra do Fluminense, Flamengo, aqui em São Paulo, para poder beneficiar, quer dizer, prejudicar a equipe do Corinthians. A gente viu o Corinthians também tirando o pé. Então isso aí, dentro de campo, isso acontece. Assim, se acontecer isso de o Corinthians precisar que o Palmeiras vença o Vasco lá à frente, ou o Palmeiras ele vença a equipe, qual outra equipe aí, Vasco e Vitória. Vitória. Com certeza o Palmeiras vai tirar o pé, né? E o futebol, né? Você perdeu o jogo, não tem nada que comprove que porque perdeu, ou ganhou, ou empatou a partida. As circunstâncias da bola. As circunstâncias, tá, né? E falando nas circunstâncias da bola, quem não foi feliz ontem foi o Santos. Agora quem da bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. E o Santos, hein? 1-0, perdeu de 1-0 pro Flamengo. Gabigol, colocar na conta de Gabigol, né? Perdeu o pênalti nos minutos finais da partida. Poderia ter empatado o jogo, mas o Flamengo foi melhor o tempo todo e mereceu o placar com o gol dele, o ceifador. Retornando à equipe, né? Depois de um tempo parado aí. Mas o Santos ele jogou muito futebol. Eu, sinceramente falando, na minha opinião, foi um dos times que melhor jogou nessa rodada aí, foi o Santos. O melhor jogador em campo foi o goleiro do Flamengo, César, que foi uma grande aposta do Dorival e nota 10 para ele, porque ele segurou o César no gol e o César antes salvou o Flamengo várias vezes, não só no pênalti, mal batido pelo Gabigol, mas o César estava lá e defendeu. Mas o César foi o melhor jogador em campo, então significa que o Santos chegou. Não teve, assim, vamos dizer que não teve muita qualidade no sentido de fazer o gol, mas várias chances e o César fazendo milagres aí para defender. Então, o Santos jogou muito bem. Infelizmente,
Ele merecia sair com... O pior resultado aí era o empate, na minha opinião. Porque o Santos jogou mais que o Flamengo. O Santos até teve o pênalti, né? Como eu disse também. Mas entendo que faltou, Messias, a equipe do Santos, um ajuste ali. O Diego Pituca jogando atrás do marcador, quando ele deveria avançar um pouquinho mais. O Santos sentiu muita falta do Carlos Sanches, né, que foi para a seleção do Uruguai, que é o grande articulador desse time também. E o Flamengo aproveitou a chance que tinha, né? Mas ali soube cozinhar o Galo e levar a vitória. Olha, o William Alves está falando aqui, o Gabigol vai pro Flamengo. De fato, pode ser ou não reforço. Tá meio caminho andado, né? Ele que pertence à Internazionale da Itália, né? Inter de Milão. E o Gabigol pode sair no Flamengo, sim. O grande William Alves, aí, parceiraço, ele que atua pela equipe do Juventude, sempre sintonizado aqui. William, não consigo ver suas mensagens às vezes em tempo real, como você está vendo aqui hoje, porque a gente fica aqui comentando, quando vai ver acabou o programa. Mas estamos junto aí, viu, William? Pode mandar aí o Juventus que vai jogar nesse final de semana lá na Arena Guanabara. Um belo campo. O Everton Santos também aqui, mandando recado pro Ball. Vai ter jogo do Niso contra o Jardim Luizo. Paulo César Bueno, 7ª Copa Irmãos Coragem. A organização do Paulinho está chegando na reta final. Paulinho, manda mais detalhes aí pra gente aí, viu? 7ª Copa Irmãos Coragem, o Messias Paulinho, que é um grande líder esportivo na nossa cidade, organiza os campeonatos lá. Famoso por organizar a Copa Fiapo Futebol Show. Você conheceu muito bem, saudoso Fiapo. Sim. E o Paulinho, com esse campeonato aí, chegando na reta final. Grande Paulinho. Pela classificação aqui, você tá falando aí, voltou a falar do Corinthians. A briga aí vai ser Fluminense, Corinthians, Vasco, Sport e Ceará. Então, não, mas falando sobre a vitória do possível vitória ou não do Palmeiras em cima do Vitória, né? O Vitória, ele ganhando ou não ganhando aí, não vai chegar no Corinthians. Então, né, eu acho muito difícil, Então, a briga vai ser Vasco da Gama, Sport, Ceará, Corinthians e Fluminense. Pra mim o Paraná já foi. América Mineiro encaminha. Então, acho que ficam 2 vagas aí pra disputa, né? E tomara que as coisas aconteçam da forma que a gente pensa. E Chapecoense e Vitória que estão nesse drama aí, né? Ó, Messias, o Renato aqui pedindo palpite pro Brasil e Uruguai. Brasil e Uruguai hoje. Brasil e Uruguai hoje, hein? 1x0 Brasil, né? 1x0, um gol de pênalti do Neymar. Primeiro tempo 0x0. Nossa. Eu já vou um pouco mais além aí. Eu acho que o Uruguai ganha hoje. 2x0. Show de bola. Show de bola. E Cavani e Luis Suárez? Cavani e Luis Suárez. E olha, se não for mais. Pode dividir, né? Se não for mais. Cavani e Luis Suárez, né? Eles vão pra cima. Não tá tudo isso não, viu? Eles vão pra cima. A seleção brasileira é interessante. Foi bom o Renato tocar nesse assunto e tava na nossa pauta também. Os caminhos, né, traçados por Tite para conduzir a seleção depois da eliminação da Copa do Mundo. O Brasil, depois da Copa do Mundo, venceu a Arábia e conquistou a outra vitória. E hoje tem o Uruguai. O trabalho, há quem diga que a turma da Copa do Mundo tem que eliminar todo mundo, não convocar mais. Entendo que o trabalho não é por aí. Você não desmancha um time, um elenco da noite pro dia. E você muda, tem peças aí diferentes, né? Como o Arthur, convocado novamente, estará na partida, vem jogando pela equipe do Barcelona. O próprio Danilo, que vai ter oportunidade novamente na lateral direita. Mas a gente vê aí jogadores como o Miranda, que não deve estar na próxima Copa do Mundo por conta da idade, mas que fez uma belíssima Copa do Mundo. Vai ter a oportunidade. O Felipe Coutinho não estará nesse jogo, está machucado. O Marcelo também está machucado. Mas a renovação, ela passa por você trocar algumas peças ali, mas não mexer no todo. E você muda a conjuntura, muda a estrutura. Ao meu ver, perdeu para a Bélgica, foi eliminado. Mas o trabalho que levou a seleção brasileira à Copa do Mundo, sendo líder da eliminatórias, depois campeã da Copa das Confederações, acredita, assim, a seleção brasileira a um bom trabalho, é lógico. Situações têm que ser melhoradas. O Tite precisa levar muito tempo para trocar os jogadores, né? Demora muito para trocar, acho que é a principal crítica. Tá mal, tira o jogador, troca. Vai ter a presença do Firmino lá na frente como centroavante.
Ele, quando na Copa do Mundo demorou a tirar o Gabriel Jesus, né, muito criticado depois, mas trabalhos, situações pontuais que precisam ser melhoradas, mas o trabalho tem que ser, né, aquela linha lá de pensamento. O Brasil hoje joga também sem o Casemiro, né? Na minha opinião, é o esteio principal da seleção brasileira. É o Casemiro, é o cara que fazia a diferença aí, faz a diferença na seleção. Acho que ele e o Arthur no meio de campo seria uma grande solução para o Brasil jogar futebol. Mas, infelizmente, hoje vai jogar o Arthur, mas não vai jogar o Casemiro, que está machucado também. Agora, uma coisa que eu vejo do Tite é a mesma coisa que eu fazia quando eu era técnico do Cinquentão. Tem 3 caras que eu não mudo no time. O resto eu mudo todo mundo, mas 3 ou 4 ali fica na base. E o Tite fez isso, está fazendo isso, mas só que a seleção brasileira ela tem muito mais dinâmica, muito mais jogadores do que eu tinha no Cinquentão. Então, mas a maneira de pensar é a mesma. Eu vejo isso em todos os jogos. 4 caras aí não muda. Esses 4 ele não tira de jeito nenhum. Pode estar com dor de barriga, pode estar com o que for, mas não tira. Então, fica naquela segurança, né? Dos 4 resolver. E se os 4 não resolvem, aí a dor de cabeça é grande, né? Eu acho que o grande teste até agora, depois da Copa do Mundo, vai ser hoje. Na minha opinião, ele vai pegar um time de futebol hoje. Hoje vai pegar um time de futebol. Então, ele pegou a Argentina com o time reserva e deu trabalho. Para ganhar foi um sufoco. Hoje vai pegar um time, na minha opinião, até mais qualificado que a Argentina que ele jogou. Então, hoje é um grande teste. Messias, mas contra a Argentina, o Messi não atuou, né? Porque, se não me engano, estava lesionado. Mas a Argentina veio com o que tinha de melhor contra a seleção brasileira. Se o treinador deixou de convocar alguns jogadores consagrados, né, que não renderam na Copa do Mundo, é uma situação, mas o Uruguai não tá com essa bola toda também para vir aqui e vencer a seleção brasileira, embora futebol tudo pode acontecer, mas o William compartilha essa opinião. O Uruguai 2-0, 2 gols Cavani, e o Emerson, grande Emerson, parceiraço, atua por grandes clubes de futebol internacional, jogou na Ucrânia, grande Emerson, e amanhã estará lá na Arena Corinthians, apoiando o Corinthians, domingo, já colocando o placar aqui 2-0, rumo à semifinal. Aí conhece, hein? Tamo junto, Emerson. Vamos junto nessa, hein? E para fechar o assunto do Campeonato Brasileiro, o Santos joga domingo às 17 horas contra o América Mineiro. América Mineiro e Santos. É uma grande chance aí do Santos reabilitar, hein? Grande chance do Santos reabilitar. E por falar em Campeonato Municipal, Messias, teremos quartos de final, hein? Rodada nesse final de semana, domingão, 9 horas da manhã, Guanabara e Operário. O que você pode falar do retrospecto dessas duas equipes aí? Nós falamos na quarta-feira. O Guanabara classificou na 3ª colocação com 73% de aproveitamento, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas a equipe do Guanabara, enquanto que a equipe do Operário classificou na 6ª colocação com 5 vitórias, 1 empate e 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, né? Derrotas para a equipe do União, em condições adversas, entrou com praticamente 8 jogadores em campo. E quando a equipe do Operário já disputava na parte da manhã um jogo pela categoria veterano contra o próprio Guanabara. Mas enfim, né? Os números não entram em campo, mas o Guanabara é o favorito para essa partida, né? Você diz ser favorito, mas eu acho que não. Acho que as duas equipes, se o Operário estiver completo aí, vai dar um grande jogo e eu acredito. Será que vai estar completo esse jogo? O grande problema dos campeonatos, o grande problema dos jogadores em Guararema é isso. Quando participa do campeonato, você vê o time jogando com 7, 8, 9, aí o pessoal sai na rua reclamando que não tem campeonato. Quando tem campeonato, o pessoal não participa. Aí fica difícil. Se eu montar um time e chegar lá para jogar 11 contra 8, é difícil. Isso é muito difícil. Então, mas eu, acreditando que o Operário esteja completo para esse jogo, acredito que, estando completo, ele vai equilibrar. O Guanabara tem condições de ganhar o jogo? Tem, lógico. Mas o Operário completo vai dar um pouco mais de trabalho. Trabalho, né? Se ganhar, vai ser de 2-1. O Operário completo, eu acredito que se o Guanabara ganhar, vai ser 2-1. 2-1,
3-2, alguma coisa nesse sentido. Agora, se o Operário for lá com 7, 8 jogadores, aí é de 6 para cima. Numa fase final, né? Chegar com a quantidade mínima de jogadores é meio complicado, né? Embora tudo pode acontecer também, o jogador tem uma dor de barriga, o jogador, de repente, acontecer algo fora do comum, mas é raro numa fase final você ir com os jogadores o limite abaixo, né? Agora a equipe do Guanabara merece o nosso respeito também, porque 7 vitórias, um empate e apenas 2 derrotas, o terceiro melhor da competição, primeira fase. O Guanabara é campeoníssimo municipal, grandes jogadores que atuam por lá, Dioli entre eles, o Fura também, o Deguinha não estará nesse jogo. O goleiro tem um elenco muito bom. O goleiro Álvaro também, né? Um goleiro que merece todo respeito quando joga muito, rende a hora que precisa render. Muita qualidade ali no Guanabara, um elenco muito forte e a gente não sabe o que vem pro jogo, né? Não dá pra colocar qualquer tipo. Assim, eu fico em cima do muro. O Messias já foi mais incisivo ali, colocando um placar, eu fico em cima do muro. Eu não sei. Não, eu tô falando, eu tô desenhando uma situação. O Operário completo é mais difícil. Agora, o Operário, se ele for aí com o pessoal reserva ou com um número menor de jogadores, aí o Guanabara vai passar por cima mesmo, porque o Guanabara é alto nível. É outro nível. E o Independente encontra o Unidos Vale, jogo 11 horas na Arena Ipiranga. Independente e Unidos é um jogo, na minha opinião, um jogo equilibrado aí. Na minha opinião, um jogo equilibrado. Não é um jogo que você pode falar que o Independente é favorito ou o Unidos do Vale é favorito. É um jogo equilibrado. O Independente é uma equipe também copeira, né? Classificou em quarto colocado, 66% de aproveitamento, 5 vitórias, 4 empates, apenas uma derrota. Independente. Perdeu pra quem? Perdeu pro o líder, União. União invicto até o presente momento. E o Unidos do Vale, Messias. O Unidos do Vale já é 53% de aproveitamento, com 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Mas se você falar dos números, significa uma coisa. Dentro de campo, eu acredito numa igualdade. A motivação é diferente, né? Eu acredito numa igualdade dos dois times aí. E a emoção, Messias? Será que vai ter jogo sendo decidido nas penalidades máximas, cara? Rapaz, imagina. Eu vejo assim um equilíbrio muito grande, né, nas 4 equipes. Sim. Equipes que conquistaram do primeiro ao 8º. Quem classificou primeiro como União, eu vejo um equilíbrio muito grande, porque é uma fase diferente, né? Primeira fase, como você falou, o pessoal sabe, vai ter outro jogo, então esse jogo aqui eu não posso ir, não faz nenhum esforço, mas fase final é uma fase que vai todo mundo. Você tem que jogar, porque é um jogo só também, empatou, é pênalti. E eu acredito aí que vai dar, são 4 jogos aí de tirar o fôlego realmente. Eu acredito que a maioria aí vai se decidir nos pênaltis. União e Mineiros será às 9 horas da manhã na Arena Balança. Aí é complexo, né? Porque União é o melhor time dos 8, aí é o melhor. E Mineiros vai pro tudo ou nada, né? E jogando lá ainda, é muito difícil. Eu acredito em União aí 3-0 com tranquilidade. O site de apostas aí do mundo inteiro dá União como favorito. Quem jogar, quem apostar no Mineiros está pagando alto, hein? Sim. Será que o Mineiros classificou praticamente com 10 pontos, 33% de aproveitamento, 3 vitórias, né? 3 vitórias, todas as equipes aqui que tiveram suas vitórias, né? 3 vitórias aqui foi por conta das 3 equipes eliminadas na competição, Racing, Colorado e Família. E o Mineiros teve um empate, 6 derrotas na competição. Então, quer dizer, esse empate contra a equipe do Operário e 6 derrotas vai enfrentar a União, líder, campeão invicto com 9 vitórias, apenas um empate no campeonato. Favoritíssima a equipe do União, né? Embora isso não entra em campo. E o pessoal do Mineiros aí não adianta ficar bravo comigo, porque eu quero chegar na segunda-feira aqui e falar Mineiros 3 e União 0. Isso é assunto. Cara, vai ser uma delícia. Meia-noite. Vai ser uma delícia eu falar isso, mas os números aqui mostram que o União tem grande favoritismo. Faz merecer, porque classificou em
primeiro vai pegar o 8º colocado. O 8º colocado, geralmente, né? A equipe mais frágil. Nos números, hein, gente? Dentro de campo é totalmente diferente. Quem joga bola sabe do que a gente tá falando. E o Colônia e Itapema, hein? Colônia e Itapema, 11 horas da manhã na balança também. O Itapema só joga fora, né? Rapaz, o Itapema só viaja. O time pra viajar. Né? O Itapema ficou em 7º colocado, né? Com 47%. 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas também. E aí vai pegar o Colônia, que ficou em 2º, com 77% de aproveitamento, 7 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Tem favoritismo nisso ou não? Não, acho que tem, né? No cruzamento, você falou aí que assim... É que é mata-mata, né? O cruzamento realizado de forma antecipada, os créditos da Secretaria Municipal de Esportes, né? A divisão de esportes da Sencel, teve os cruzamentos, né? Então, conforme as equipes foram classificando nas posições, iam para devidas arenas, né? A Arena Ipiranga, o Guanabara, que classificou em 3º, enfrentaria o Operário e vai enfrentar o Operário em 6º na Arena Ipiranga depois, assim, na sequência. Então, por isso que vai jogar lá na Arena Balança por ter classificado em 6º. Se ele classificasse em 5º, jogaria aqui no Ipiranga. Mas praticamente ia jogar fora, né? Contra o Colônia, que conhece o campo do União ali. A maioria dos jogos do Colônia, quando não é no estádio Colorado, os jogos amistosos, os jogos preparatórios para as competições, o Colônia joga também na equipe do União. Joga no campo do União. O campo do União é um belo campo, muito bem tratado, muito bem cuidado pelo setor de esportes. Mas o Colônia também entra como favorito, né? Já visto aí o retrospecto. O Colônia teve apenas uma derrota na fase classificatória, justamente para a equipe do Operário. Então chega 7 vitórias, 2 empates também. Exatamente, mas o Colônia tem tranquilamente aí o time que pode passar para a final aí tranquilamente, porque tanto a União quanto o Colônia, os dois têm... Então vamos lá, Messias, o seu prognóstico. Passa então o 9 Guanabara Operário, quem passa? Eu acho que passa o Guanabara e o Operário. Guanabara passa? Passa. Passa Guanabara. Independente. Depois o Independente Unidos, quem passa? Independente. Tô marcando aqui, hein? União depois e Colônia. União e Mineiros, quem passa? União. E Colônia e Itapema? Colônia. Eu acho que não vai ter nenhuma surpresa aí, não. Palpite do Messias, eu não vou ficar em cima do muro, não vou emitir meu palpite, porque estarei envolvido também, né, nesse certame, Messias, e por questões aí burocráticas, né, não vamos colocar nosso palpite aqui nos classificados. É lógico que, campeão Libertadores, Emerson, Operário vai completo domingo, eu confio na minha equipe, no Operário, em um resultado positivo. Opa, sempre Emerson, confiança a 1000. Se ganhar, uma caixa de cerveja por minha conta. Opa! Aí, ó. Acertado aí. Messias, temos também um regional de base, organizado pela divisão de esportes, em parceria com a CK Eventos. A empresa também administra a arbitragem em nossa cidade e organizadora do campeonato, né? Que muito nos enche os olhos de falar dessa molecada, muita molecada boa de bola. Que vem jogar aqui, de outras equipes também, das equipes de nossa cidade. Teremos rodada, né, nesse sábado, Messias. Você tem aí? O primeiro fazer uma pergunta para você rapidamente, que o programa está acabando, mas por que deu o WO do Ipiranga? Todo mundo perguntou para mim, o que está acontecendo? A equipe do Ipiranga chegou no vestiário, Messias, com a quantidade, quando a gente se deparou, né, tinha uma quantidade de jogadores abaixo do número. E nós entramos em campo para poder justificar a não ida dos outros jogadores, né? Poderiam nem ter entrado, né, no campo, mas é um negócio surpresa, né? A gente organiza de uma forma correta, mas chega na hora, imprevistos acontecem, né? E até pedimos desculpas na quarta-feira também para as equipes que vêm jogar, as equipes que têm seus jogadores envolvidos também, saem muito longe para vir jogar o campeonato. E de repente o molecada quer jogar, né? O molecada quer fazer os gols, quer contar a história no meio de semana, na escola, em casa, mas faz parte da vida, faz parte do futebol. A gente tem muita coisa envolvida, né? Tem arbitragem, tem uniforme, tem uma estrutura, né? Tem disputar o campeonato, tem oportunidade também envolvida.
Mas, infelizmente, aconteceu isso. Então teremos no sábado, dia 17, né, amanhã, Flama, às 9 horas da manhã, Flama e Meninos da Vila, do Sub-16. Às 10 da manhã, Sub-14, Cruzeiro e Meninos da Vila. E às 11 horas, Sub-12, Cruzeiro e Meninos da Vila. Grandes jogos, hein? Grandes jogos aí, Flama Sub-16, vem com time fortíssimo. Esse vai ser um jogão. Tem jogador contratado também. O Maurão, o próprio Fernando abriu o bolso, foi lá, contratou os jogadores e veio forte pra disputar. Tô indo amanhã jogo. Buscar 3 Tá indo também, Messias de primeira mão aqui, o Messias já revelou. E a escolinha oficial do Cruzeiro, comandada pelo nosso amigo e parceiraço Drauzio, estará presente amanhã também nas duas categorias, né? Sub-14 e Sub-12, né? Sim. Grandes jogos aí, todo mundo pode ir lá acompanhar, lá na Arena Ipiranga. Vale a pena ver os meninos jogarem. Vale a pena, vale a pena. Tem muita criança boa aí. Os meninos que podem aí ficar aí no lugar de jogadores, né? Que daqui a 10 anos a gente vai falar muito desses meninos aí, seja profissionalmente, seja de forma amadora. Mas o mais importante de tudo isso aí, a prática esportiva. Legal, então participem amanhã aqui no Estádio Municipal, a partir das 9 horas da manhã. Messias, convido a todos. Falamos de muita coisa, final de semana chegando, muitos jogos para acontecer. Campeonato Brasileiro, reta final, Palmeiras aí com a mão na taça, rodada de quartas de final da Série Ouro, tem também a molecada, tem muita coisa para tratar. Messias, esperamos segunda-feira estar aqui, Messias. Com certeza, estaremos aqui pela Rádio Mega FM, Facebook, todo o pessoal aí acompanhando a gente. Grande abraço ao pessoal que acompanhou a gente pelo Facebook aí, rádio, todos os amigos aí, um grande abraço a todos e um ótimo final de semana. Ótimo final de semana a todos. Messias, obrigado mais uma vez por estar aqui. Prazer sempre estar ao seu lado, falar de esportes, né, com seus comentários sempre pertinentes aqui. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Hoje conseguimos realizar o programa aqui de forma tranquila, né? Como sempre, a técnica dando um show aos amigos também do Facebook que estiveram sintonizados com a gente. O pessoal da Rádio Convencional também, na pessoa da senhora Magnólia, né? Está sempre nos ouvindo. A todos, ótimo final de semana. Fique com Deus. Fui!